Aguarde, por favor. Quarto dia. Agora vamos para a terceira parte da nossa revisão, quando nós falamos lá na sala de aula sobre a força. Aquela força que tem um nome bonito, a força magnética. A força magnética também está relacionada às outras forças da natureza que vimos. E assim como as outras, ela não é visível para os nossos olhos, então não conseguimos enxergá-la. Mas ela também trabalha junto com a força da gravidade. Força da gravidade e força magnética, trabalham juntas. Quando a gente fala de força magnética, automaticamente lembramos desses nossos amigos aqui, os ímãs. Vocês se lembram que falamos bastante sobre os ímãs. Falamos 2 ou 3 aulas até, porque além de tudo aquilo que falamos e debatemos, ainda fizemos experiências e aquele desafio da pescaria magnética, vocês se lembram? Atenção! Último desafio dos 2 maiores competidores de pescaria da nossa turma. Em 15 segundos, vamos ver qual a maior quantidade de peixes magnéticos que minha amiga consegue pescar. Preparada? Deixa eu ver. Esse olhar de concentração. Concentração. Atenção. Valendo! Cinco, 4, 3, 2, 1, parou! Quando falamos de ímãs, falamos de pedaços de metais que têm uma propriedade muito interessante. Eles conseguem grudar ou se afastar de outros objetos metálicos. Mas do que eram feitos os ímãs mesmo? Eles são feitos de metais magnéticos. E como encontramos metais magnéticos? Existem alguns lugares do nosso planeta que têm rochas e minérios com muita força magnética acumulada. Até porque todo o nosso planeta também é um grande ímã. É uma rocha magnética muito forte e potente. Quando lá atrás, nos tempos antigos, começaram a inventar os ímãs não tinham esses formatos como conhecemos hoje. É muito difícil fabricar ímãs. Você precisa, primeiro, localizar essas rochas magnéticas no nosso planeta, ir até elas no subsolo, coisa que não é fácil, só dá com muita mineração e hoje, na era moderna, através de muitas máquinas. Você retira essa pedra, essa rocha magnética e leva para uma indústria, para uma fábrica muito especial que vai derreter essa pedra. E quando eles derretem, eles conseguem moldar essa pedra de vários formatos diferentes. Adicionando ou removendo outros tipos de materiais, outros tipos de metais, é possível fazer ímãs mais ou menos potentes. Vocês vão se lembrar, quando falamos de potência de ímãs, desses 2 amigos aqui. Um ímã de geladeira e um ímã daquele material que tinha um nome esquisito, que começava com a letra N. Vocês se lembram? Neodímio. Os ímãs de neodímio são muito potentes e também muito mais caros. Mas cada um destes ímãs tem uma proposta e uma função diferente. Vocês devem se lembrar disso. A gente falou que para um enfeite de geladeira não faz sentido ter um ímã tão potente quanto um de neodímio, porque você vai grudar tão forte o seu apetrecho lá na geladeira que depois você não vai conseguir retirar. Ou você corre o risco de, quando retirar uma parte da sua geladeira junta, toda a tinta ou até mesmo a porta inteira. Agora, um
onde é que os ímãs grudavam mesmo? Ímã conseguia grudar em papel? Sim. Não? Gruda? Não gruda. Ímã gruda em madeira? Não gruda. Ímã gruda em tecido? Não gruda. Onde mesmo que o ímã gruda? Claro, nos objetos de metais. Mas vocês devem se lembrar lá na nossa sala de aula que não são todos os tipos de metais que os ímãs conseguem grudar. Existem alguns tipos de metais que os ímãs não conseguem grudar. Por isso, quando falamos que os ímãs grudam em metais, falamos de forma genérica, mas não são todos os tipos de metais que é possível grudar o seu ímã. Vocês se lembram de alguns materiais da nossa sala de aula que eram também feitos de metais e que o nosso ímã não grudava? Vocês devem se lembrar. Tentamos colocar esses ímãs na maçaneta da porta. Mas a maçaneta da porta, lá da nossa sala, ou era feita de alumínio, ou era feita de um material que tem um nome até esquisito, que chama antimônio. E aquele ímã não grudava. Tentamos grudar em volta da nossa lousa, que também tinha uma estrutura de alumínio, e não grudava. Na janela da nossa sala, que tinha uma parte ali de metal, e aquele metal também era alumínio, e o nosso ímã não grudava lá. Mas quando a gente encontra outros metais, como ferro e aço, por exemplo, o nosso ímã gruda e gruda muito forte. Gruda tão forte que é possível fazer coisas que até parecem mágica. Era truque de mágica? Não. É a força magnética em ação. E isso é muito legal, porque a força magnética está aqui. Apesar de eu não conseguir ver e nem sentir diretamente no meu corpo a força desse ímã, ela está aqui. E tem uma coisa muito mais legal. Ela consegue atravessar e contornar materiais de diversos tipos que vimos lá na nossa sala. Nós tentamos até no vidro da janela, não é mesmo? A força magnética está contornando e atravessando materiais, mas sem destruí-los. Lembra que a gente fez um comparativo com o Incrível Hulk? O Incrível Hulk também consegue atravessar objetos, ele consegue atravessar uma parede facilmente. Mas se eu pedir para o Hulk atravessar uma parede, ele vai destruir e esmigalhar essa parede. Já a força magnética, ela atravessa sem danificar os objetos. Olha que beleza. Furou a nossa tábua? Não. É claro que se eu tivesse aqui com um ímã Super Ultra Mega Blaster magnético, é claro que eu poderia ocasionar algum dano a algum material, até mesmo o nosso corpo. Vocês devem se lembrar que nós falamos sobre magnetismo até nas máquinas que os hospitais usam para fazer exames no nosso corpo, como a máquina de raio-x, como a máquina de tomografia, como a máquina até de ressonância magnética. Todas elas utilizam vários tipos de força magnética. Tanto que quando você vai fazer esse tipo de exame, você não pode entrar na sala de exame usando objetos que tenham metais. Você se lembra? Você já foi no hospital e fez esse tipo de exame? Entrou naquela máquina, naquela cama que passa o negócio e aquela máquina tem uma força magnética muito forte. É tão forte aquela força que ela consegue fotografar o nosso corpo por dentro.
Modificando a força com que ela fotografa o nosso corpo, ela pode tirar foto dos nossos ossos, como é o caso do raio-x, ou tirar foto dos nossos órgãos, como é o caso da tomografia e da ressonância magnética. Mas além disso, nós falamos que os ímãs, eles tinham uma frase que acho que todo mundo já ouviu, que é aquela frase com que era mesmo? Os opostos se atraem. E por que era mesmo essa frase? Por que era esse tipo de frase? Os opostos se atraem. Vocês se lembram que os nossos ímãs têm polos magnéticos? Sim, polos magnéticos. Polo norte e polo sul. Quando falamos em polo norte e polo sul, automaticamente a nossa cabeça pensa lá no nosso globo terrestre e pensa que lá no polo norte é onde vive o Papai Noel e lá no polo sul onde vivem os pinguins. Polo Sul. Léo, O que dá? você sabia que tem o mesmo nome de seu avô? Sabia disso? É claro que eu sei. E como é que é o nome do seu pai? Leonardo? Eu não vi graça nenhuma. E como é que é o nome de sua mãe? É Bem, agora Leopoldina? chega, tá? Eu só estava tentando arrumar um assunto para conversar. Estamos aqui há tanto tempo que já nem sei mais sobre o que eu devo falar, É entende? mesmo? Bom, se você tiver tempo, dá pra ligar no Bigman. Ah, sim, é bem melhor, bem melhor. Globo terrestre, por favor. Muito obrigado. Olhando o nosso globo terrestre de perto, parece que ele está meio torto, meio inclinado. Parece que ele está com dor no pescoço. Ele está meio assim. Ele não está assim. Isso é porque a posição do planeta Terra, essa bolinha redonda, sim, ela é redonda, que vive voando pelo espaço sideral, ela não está na mesma posição do mapa que a gente costuma ver do nosso planeta, com os países ao norte e os países ao sul. Na verdade, ela está um pouco na diagonal, um pouco deitada. Talvez ela tenha ficado com um pouco de preguiça e deitou para descansar, não sei. Mas o que sabemos é que existe o Polo Norte e o Polo Sul do nosso mapa, mas existe também o Polo Norte e o Polo Sul magnético. O Polo Norte magnético do nosso planeta Terra, hoje, ele está mais ou menos apontando para o começo de um país que se chama Rússia. Sim, lá para a Europa, está apontando mais ou menos para lá. E eu disse hoje, porque o Polo Norte magnético e o Polo Sul, eles variam de tempos em tempos. Você deve se lembrar que por baixo da nossa crosta terrestre, o que tem embaixo da nossa crosta terrestre mesmo? Magma, sim, o magma e depois as placas tectônicas. Ah, aula de geografia e de ciências. Mas com o movimento do magma por baixo das placas tectônicas, aquele magma nada mais é do que rochas derretidas. E são rochas que têm alto poder magnético. E quando elas se locomovem por debaixo da Terra, elas acabam levando a força magnética para vários lugares diferentes. Um deles é o Polo Norte magnético, outro o Polo Sul magnético. Por isso que quando pegamos uma bússola, o Polo Norte da bússola não aponta para o Polo Norte do nosso mapa. Ela aponta para o Polo Norte magnético do planeta Terra. Eu sei, é um pouco confuso, mas é assim que o nosso planeta vive. Por falar em polos magnéticos, vocês se lembram que quando pegamos dois ímãs, um que tenha polo magnético norte e outro que tenha polo magnético sul, acontece duas coisas muito legais. Se você colocar os polos de maneiras opostas, o que era oposto mesmo? Ah, sim, o que é um contrário do outro. Ou seja, se eu pegar o polo norte de um ímã
e tentar juntar com o polo sul de outro ímã, eles grudam. E grudam muito forte. Ai. Mas se eu virar um dos ímãs, eu já não coloco aquela frase em ação, porque eu não estou agora com dois polos opostos, e sim dois polos magnéticos iguais. Estou com polo sul junto com polo sul. Vocês lembram do que acontece se a gente tentar juntar dois polos iguais, sul e sul, ou norte e norte? O que acontece? Sim, acontece uma coisa muito esquisita. Quase não dá para perceber de aí onde você está vendo. Mas aqui quem está segurando o ímã sente. Parece coisa de doido, mas não é. Vocês se lembram que fizemos essa experiência em sala de aula? Passamos esses ímãs de aluno por aluno, para que você sentisse aí na sua mão uma força que se chama de repulsão. Ou seja, uma tenta empurrar a outra para longe umas das outras. O contrário de quando os polos estavam opostos. E aí eu tento, deixa eu virar, e viro, e tento juntar os dois, e eu vou tentar, e ela escapa, e aí eu tento, e eu tento, Nós também fizemos experiências com esses dois ímãs, que nas pontas dele, cada uma tem uma polaridade diferente. Uma é norte e outra é sul. Uma é norte e outra é sul. E quando colocamos os dois juntos, assim, juntando polos opostos, eles grudam. Mas se eu virasse ele de novo, colocando polos iguais, o que acontecia mesmo? Era impossível de juntar esses dois ímãs. Vocês se lembram disso? Vocês se lembram muito bem da pescaria magnética que fizemos, não se lembram? Nós usamos, lá na ponta da vara de pescar, ao invés de uma isca de peixe, nós usamos um ímã muito potente. E fizemos vários peixinhos no nosso desafio, que poderiam ser clipes de papel ou até mesmo parafusos, como eram aqueles que usamos lá na sala, no nosso desafio. Você aí na sua casa também pode fazer um desafio da pescaria com a sua família. Basta você ter um ímã um pouco mais potente do que um ímã de geladeira. O ímã de geladeira pode até funcionar, mas ele não vai conseguir grudar muitas coisas ao mesmo tempo. Caso você tenha algum brinquedo que já tenha algum ímã, ou tenha na caixa de ferramentas velha aí do seu pai ou do seu avô, algum ímã um pouco mais potente como esse, ou como esses daqui que são grandes e pesados, que são antigos ímãs de alto-falantes, de caixas de som, você pode fazer sua pescaria e seus desafios. Uau! Espero que vocês tenham se lembrado de muitas coisas que fizemos juntos lá na nossa sala de aula. Para! Aguarde, por favor.